Saudações, sejam todos bem-vindos. Sou um adicto, tô limpo só por hoje e faço esse meu tratamento para não usar em NA, utilizando o programa do NA, né, que consiste em 12 tradições, 12 passos, compreendendo e aplicando. Nesse momento aqui eu vou falar um pouco da experiência, né, que eu estou tendo, da tradição 5, né, o segundo parágrafo, né, a experiência que eu estou tendo ao longo essa jornada aí de tratamento aqui no NA, né? Lembrando que nenhum indivíduo dentro ou fora da Irmandade representa o NA, né? Vamos lá. Leitura aqui do parágrafo. O 12º passo do nosso programa pessoal também diz que levamos a mensagem ao adicto que ainda sofre. Trabalhar com os outros é uma ferramenta poderosa. O valor terapêutico de um adicto ajudando o outro não tem paralelo. Para os recém-chegados, foi assim que encontraram Narcóticos Anônimos e aprenderam a se manterem limpos. Para os membros, isto reafirma o seu compromisso com a recuperação. O grupo é o veículo mais poderoso que temos para levar a mensagem. Quando um membro leva a mensagem, está de certa forma limitado pela interpretação e personalidade. O problema com a literatura é a linguagem. Os sentimentos, a intensidade e a força às vezes se perdem. No nosso grupo, com muitas personalidades diferentes, a mensagem de recuperação é tema corrente. Então vamos lá, né? Só lembrando aí, né, o preâmbulo da tradição 5 cada grupo tem apenas um único propósito primordial, levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. Então, o propósito do grupo é levar a mensagem, né? Porque o grupo não é adicto, o grupo não se recupera, né? E o propósito do indivíduo, o propósito do membro é se recuperar, né? Como é que a gente se recupera no NA? Integrando os princípios dos 12 passos e seguindo as tradições, né, em grupo. É assim que a experiência de NA nos mostra que é possível parar de usar, perder o desejo e encontrar uma nova maneira de viver, né? E nesse parágrafo aqui fala, né, para nós que o 12º passo do nosso programa pessoal, né? Olha só, programa pessoal. Então tem o programa pessoal e tem o programa do grupo. Tem os princípios do grupo e os princípios do indivíduo, né? Que são os 12 passos, né? Do indivíduo para o indivíduo se recuperar. Eu como membro, né? Me recupero, não usando e trabalhando os passos até integrar eles na minha vida, né? O modo de vida. O novo modo de vida é ter os 12 passos integrado, né, no modo de viver, né? Aí para isso tem que ser um trabalho, tem que trabalhar. Então, dentro desse programa pessoal, o 12º passo diz que levamos a mensagem ao adicto que ainda sofre. Então, veja bem, tem 11 passos, o programa é de 12 passos. Então, tem 11 passos, né, antes de fazer um trabalho de levar a mensagem como indivíduo. Né? Como indivíduo, eu venho para o NA, eu quero parar de usar. Qual é o meu trabalho? É eu frequentar aqui a reunião, procurar compreender as tradições e colocar elas em práticas e procurar um padrinho, uma madrinha, um outro membro que esteja trabalhando passos e que possa me orientar nesse trabalho. Aí seguindo essa orientação, começa o meu trabalho de passos, né? E aí vou trabalhando, primeiro passo, segundo passo, com a orientação desse padrinho ou madrinha, né? Um outro membro que esteja trabalhando seus passos, que tenha disponibilidade e possa me orientar. E aí começo trabalhando, primeiro, segundo, terceiro, quando for lá no 12º, aí sim é o trabalhar levando a mensagem, né? É um trabalho de levar a mensagem, beleza? Importante a gente saber disso, porque o programa ele funciona, o programa do NA está comprovado, nunca vimos alguém que vive o programa voltar a usar, né? Só que é o programa, aí a gente precisa entender porque a nossa doença
quer tudo imediato. A doença da adicção, a gente quer tudo imediato, né? Então a gente quer o resultado antes do trabalho, né? Então a gente quer logo levar a mensagem antes de se recuperar, né? Isso é a doença, tá doente, né? Então a gente conhecer os princípios é o primeiro passo, é a primeira etapa para que a gente possa colocar em prática, e a consequência lógica é se recuperar. A recuperação advém da prática, né? Só que se eu não conheço, como é que eu vou praticar se eu não conheço? Aí está aqui, nós estamos estudando, né? Está aqui na literatura dizendo, né, que é o 12º passo para levar a mensagem. Só que é útil porque se vier um outro membro que não conhece, né, os princípios, ele pode vir querer, né, me induzir, né, a levar a mensagem, né, fazer um trabalho de algum tipo de comitê, HI, comitê, etc, né? E aí, se eu ainda não estou no meu 12º passo, eu ainda não estou num trabalho pessoal para fazer isso. Ainda não. Né? Eu tenho que trabalhar em mim, né? Tô me recuperando. Tenho primeiro trabalhar os 11 primeiro, quando eu estiver no 12º, aí sim, se eu quiser, aí eu vou escolher uma maneira de fazer esse trabalho de 12º passo. Aí nos protege da personalidade do outro adicto, porque aí é a personalidade do outro adicto. O que as tradições fazem? Ela nos protege das forças internas e externas que podem nos destruir, que é a nossa personalidade, que está na gente e que também está no outro adicto, independente do tempo limpo. Independente do tempo limpo. Né? A gente estamos conscientes aqui do programa, dos princípios, para poder seguir os princípios. Beleza. Trabalhar com os outros é uma ferramenta poderosa. O valor terapêutico de um adicto ajudando o outro não tem paralelo. Então, o trabalho com o outro, ele não é apenas levando a mensagem. Quando eu estou trabalhando com outro adicto, com o meu padrinho ou minha madrinha, né? No meu caso é padrinho, eu também estou trabalhando com outro adicto, né? Eu tenho que ter esse entendimento, senão a doença vai deturpar e vai achar que trabalhar com outro adicto é só no sentido de levar a mensagem, quando é também. Só que tem a etapa, tem um momento para fazer isso. Cada passo dá suporte para o outro. Assim diz o 9º passo. Lá na primeira frasezinha do 9º passo do guia, está lá dizendo que nem 1 milhão de anos nós conseguiríamos praticar esse passo, o 9º, sem ter praticado os outros anteriores. Porque cada passo vai dando suporte para o outro. Como é que eu vou levar a mensagem sem ter trabalhado o programa? O que eu vou levar? Eu vou levar a minha personalidade, eu vou levar a doença. Então, tem que estar consciente disso para poder fazer a minha escolha pelo programa que recupera, né? Continuando, o valor terapêutico de um adicto não tem paralelo, ou seja, aqui não tem nenhum igual, um adicto ajudando o outro. Todavia, como é que um adicto vai ajudar o outro? Né? Com a própria experiência, né? Orientação e manipulação fracassa. A liderança que funciona é o exemplo e serviço abnegado, né? O único momento que a orientação funciona é no trabalho de passos, que é o padrinho que vai orientar o afilhado, porém é uma orientação com a própria experiência. Né? Não é uma orientação, faz, mas eu não estou fazendo. Não, olha, eu estou fazendo assim. Aí o afilhado está querendo, ele faz. Né? Ele está querendo. Não é obrigado a fazer, mas ele quer, aí ele faz. Né? Só que o padrinho tem que estar fazendo também, porque é autoadicto, né? Tem que estar se recuperando, né? Senão não é padrinho. Bem, vamos lá. Então não tem igual, né? Nenhum profissional, né? Qualquer tipo de medicina, nenhum profissional, nenhum percursor religioso não se equipara com um adicto ajudando o outro, tá? Utilizando, lógico, o programa de tratamento, que é o programa de tratamento que é comprovado, porque também não vai adiantar eu ser um adicto e o outro companheiro um adicto, aí, bora se ajudar aqui, aí bora se ajudar aqui, eu vou te dar passagem do ônibus,
eu vou te dar um emprego, vou te dar uma consulta médica. Vai me ajudar? Vai, no outro sentido, mas não vai me ajudar aqui no tratamento da adicção, tá certo? Tá? Não sei se eu estou conseguindo fazer entender. Vai me ajudar uma passagem de ônibus? Vai me ajudar a pegar o ônibus. Mas vai me ajudar a viver sem droga? Não, não vai. O que vai me ajudar a viver sem droga é eu integrar esses princípios dos 12 passos. Aí eu tenho que ter essa noção de como praticar isso. Aí o papo que vai ajudar na recuperação é o papo de 12 tradições e 12 passos. É um adicto ajudando o outro com 12 passos, 12 tradições. Isso é uma coisa que está subtendido, né? A gente já tem essa compreensão, já estou tendo essa compreensão devido bastante trabalho, né? De recuperação. Continuando. Para os recém-chegados, foi assim que encontraram narcóticos anônimos e aprenderam a se manterem limpos. Como? Com o outro adicto estava limpo, né? Aí, por exemplo, cheguei no grupo, aí eu estava desesperado, né? Sem conseguir parar de usar. Aí eu vi lá membros, né, que estavam partilhando, que estavam conseguindo ficar limpos, que não estavam usando, né, e se utilizando desse programa de 12 tradição 12 passos para poder conseguir isso. E aí foi assim que eu encontrei, né, e estou conseguindo ficar limpo aí desde 2008, né, estou limpo desde 2008, só por agora, só por hoje, né. Dessa forma. Então, da mesma maneira, por exemplo, hoje, né, eu continuo, né, frequentando a reunião porque eu continuo adicto, né, embora eu esteja bem, né, socialmente estou bem, mas eu continuo adicto, então preciso continuar tratando a minha doença e frequentar a reunião que esteja dentro das tradições, oferecendo os passos, faz parte desse meu novo modo de vida. Então, eu vou na reunião. E aí o adicto que chega, ele vai ver o companheiro está aí desde 2008 e está trabalhando o programa, trabalhando parte, trabalhando tradição, pô, e eu que estou querendo chegar não quero, pô, quero fazer outra coisa, quero ir lá tocar violão, lá na beira da praça, lá achando que é isso que recupera com os adictos. Não, que recupera é isso aqui. É o exemplo, né? Então é importante a gente ter essa noção, né? Que foi assim que chegou. Para os membros, isto reafirma o seu compromisso com a recuperação, né? Ou seja, fazer esse trabalho de levar a mensagem reafirma a gente continuar se recuperando, né? Então, quando eu faço esse trabalho de ir numa reunião, por que eu vou lá? Porque eu vou continuar me recuperando. Só que a mensagem é o exemplo, né? Não tem sentido na mensagem se a gente não viver, né? Aí já leva a mensagem. Ao mesmo tempo que eu estou me recuperando, ao mesmo tempo que estou levando a mensagem no grupo. É dentro do grupo. Beleza. Por que é dentro do grupo? Está dizendo aqui, ó. O grupo é o veículo mais poderoso que temos para levar a mensagem. Por quê? Por que o grupo é o mais poderoso? Porque a experiência de NA mostra, na tradição 3, que o adicto que não quer parar, ele não vai parar. Então, geralmente, quem está no grupo é quem quer. Então é por isso que. Porque ninguém chega numa reunião por acidente. Ninguém vai chegar. Ah, cheguei aqui na reunião por acidente. Eu estava procurando o banheiro, então eu estava procurando o aeroporto. Eu cheguei aqui na reunião de NA. Não. O cara vem, né? Porque quer parar de usar. Tá com problema com droga para parar. Então é o veículo mais poderoso para levar mensagem, né? Por quê? Porque o adicto está querendo. E aí a gente, né, conta a nossa história. Olha, eu também não conseguia usar controlado, não consegui parar quando eu quis, estava me destruindo a minha família, destruindo as coisas à minha volta, né? E aí, frequentando a reunião, procurando estudar as tradições e trabalhar os passos com o padrinho, eu estou conseguindo ficar limpo. Aí o adicto está querendo, aí ele vai, né, seguir se ele quiser, lógico, né? Se ele não quiser, ele não segue. Mas é mais poderoso por causa disso, porque como a pessoa está querendo, ela vai. Aí a importância do grupo está focado na mensagem do NA. Porque se tiver uma outra mensagem, aí aquele adicto que quer, ele vai ouvir uma outra história.
Ele não vai ouvir falar de paz, nem tradição, ele vai ouvir falar de uma outra coisa. Já pensou? Esse grande prejuízo, a dificuldade do adicto para chegar numa sala de NA. Aí ele chega aqui, aí ele ouve uma mensagem, olha, para te ficar limpo tu tem que fazer isso, morder ficha, ajoelhar no milho, te agarrar aqui, não ficar para cima e para baixo junto com aí, entendeu? Não vai se recuperar, né? Vai morrer, mesmo querendo, mesmo tendo chegado na sala, não vai conseguir porque a mensagem não foi levada para ele, foi uma outra mensagem, né? Então é importante o grupo estar concentrado na mensagem, né? E a mensagem é através de 12 tradição, 12 passos. Isso é simples, simples, né? É assim que a gente se recupera no NA. Não tem outra maneira de se recuperar aqui no NA. Então tem que estar focado nisso, o grupo, que é para poder o adicto chegar e poder contar com o grupo, né? Continuando. Quando um membro leva a mensagem, está de certa forma limitado pela interpretação e personalidade. Ou seja, o indivíduo, né? Por exemplo, eu vou lá e aí eu conto a minha experiência, né? Vou num grupo, pô, conto uma experiência no grupo ali, pô, uma experiência assim, assim, assim e tal. Aí tem um limite por causa do quê? Aqui, a interpretação e personalidade, é um limite, né? Porque eu interpreto de uma maneira, aí o outro grupo vai interpretar de outra. E aí o outro membro que está querendo, aí ele vai poder escolher. Olha só o poder do grupo, né? Por exemplo, eu cheguei num grupo, né? Olha só essa experiência. Aí eu vi uma mensagem ali, né? Que tinha que eu com um pouco mais de um ano sem usar, sentindo muita vontade de usar, muita mesmo. Eu até chorava na sala, sentindo, né, vontade de usar e não entendia nada, não entendia, né, do programa e tal. E aí foi sugerido secretariar reunião, painel de HI, tal. E eu querendo, né, fui. Só que também teve a outra mensagem, a mensagem do NA. Qual era a mensagem do NA? 12 passos. Companheiro, tem uns 12 passos aqui, companheiro. É esse programa aqui que trata a nossa doença, entendeu? Só que aí, como adicto, né, querer tudo rápido, né, aí eu fui logo lá para abrir sala e, e painel. Só que aí, além do meu desejo de usar e a minha vida aqui não funcionava, eu adquiri mais esses problemas do grupo, né? Eu não conseguia chegar no horário nem para assistir a reunião, para me recuperar. Aí como é que agora eu vou assumir um compromisso? Aí eu arranjei foi mais problema para mim, né? A verdade foi essa. A minha vantagem foi porque teve a outra mensagem, a mensagem do NA. Teve a mensagem da personalidade, né? Que foi para abrir sala e eu tô com vontade de usar. Vai abrir sala e vai servir, né? Vai abrir painel e tal. E teve a mensagem do NA, a mensagem da recuperação. Banheiro, é trabalhando os passos que a gente se recupera. Se tá com a vontade de usar, tem que tratar a doença, 12 passos. Aí, aí eu segui a mensagem do NA, entendeu? E hoje eu tô aqui desde 2008 sem usar, né? Perdi o desejo de usar e agora estou trabalhando esses princípios para integrar na minha vida, que eu já entendi que a nova maneira de viver é ter os princípios dos 12 passos integrado na vida, né? É isso que é a nova maneira de viver. Então é por isso que tá limitado, porque tem a interpretação, né? Mas aí a gente vai fazer a escolha com a mente aberta. Aí eu escolhi, dei aquela mensagem aqui, lógico que eu não sabia que era personalidade, né? Eu tô falando que é a personalidade hoje porque eu tô consciente. Na época não, eu pensava que era mensagem do NA, porque o companheiro era do NA, o companheiro estava limpo mais de 10 anos, ele era, ele era secretário de grupo, etc e tal, né? Aí eu pensava que era mensagem do NA. Aí hoje eu estou consciente que não, que era mensagem da personalidade. Lógico que abrir sala e fazer parte do comitê está dentro do programa do NA. Só que, no meu modo de entender, existem os princípios das tradições para que eu possa ter
essa capacidade de poder, né, praticar os princípios naquela atividade, né? E também tem o 12º passo. Então tem 11 passos a me trabalhar antes de poder fazer esse trabalho da mensagem. Então a mensagem que eu recebi foi uma mensagem de atalho. Foi um atalho, né? Que não é do NA. O NA não tem atalho. O NA é primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto. Não tem atalho. Tá o programa lá, tá pronto. É só eu compreender e fazer, né? Isso é importante. O problema com a literatura é a linguagem. Então, vamos lá. Como assim o problema é a linguagem? Como é que eu entendo? A gente às vezes ouve numa reunião várias frases bonitas, frases de efeito. A própria tradição 12, muitas das vezes é lida em quase todas as reuniões. O anonimato é o alicerce espiritual de toda a nossa tradição, lembrando de colocar princípio acima de personalidade. E o que a tradição 12 fala? Que muitas das vezes isso vira um clichê. Como assim um clichê? Fala, fala, mas ninguém faz. Então, por isso que muitas das vezes o problema com a literatura é a linguagem. Então, às vezes a gente fala, às vezes é uma outra mensagem que não é do NA, aí vira esse problema com a literatura. Aí o outro adicto ali, que não sabe, que está inconsciente do programa, aí ele pensa que é a mensagem do NA. Pô, é uma frase bacana. Ah, quem não serve, não serve. Aí eu vou pensar que é do NA essa mensagem. Todo mundo está falando, aqui é o NA, toalha do NA, quadro do NA, camisa, quadro do NA. Aí o cara tá falando, então é NA. Só que não é mensagem do NA. Não tem esse negócio de quem serve e não serve, não é do NA isso aí, pô. Entendeu? Não existe essa mensagem no NA. Quem não serve, não serve. Isso não existe, né? O que existe aqui no NA é isso aqui que a gente está falando, olha. Que é o 12º passo do nosso programa pessoal, que também diz que levamos a mensagem. Está aqui dizendo isso. Entendeu? Então, por exemplo, quando o cara diz, olha, quem serve não serve. Mas peraí, companheiro. Mas está dizendo aqui que é o 12º passo. Pô. Eu estou no meu primeiro passo ainda. Como é que tu já está querendo aí que eu... Não, calma aí. Eu vou escolher fazer aqui o que está na literatura, companheiro. Sinto muito, se você não se ofenda. Ou então, se se ofender também, o problema é seu. Vou seguir aqui a literatura, porque é a minha vida aqui que está em jogo. E pronto, e seguir os princípios, seguir o programa. Né? E funciona, está comprovado. Né? Os sentimentos, a intensidade e a força às vezes se perdem. No nosso grupo, com muitas personalidades diferentes, a mensagem de recuperação é tema corrente. Então é por isso que tem a tradição 5, porque nós temos muitas personalidades, né? Tem adicto que tem médico adicto, tem padre adicto, tem vários tipos, né? Tem mendigo, né? Tem gente que nunca teve nenhuma profissão nem nada que é adicto. Então são várias personalidades, né? Os adictos, né? Então, baseado nisso é que o grupo ele fica focado que a mensagem seja tema corrente. 12 tradição, 12 passos. Porque se o grupo não focar na mensagem, aí cada um vai falar da sua personalidade. Aí o cara vem aí o cara que é político vai falar da política, aí o outro que é jogador de futebol já vai falar do futebol, aí o outro que é na novela vai falar da novela, aí o outro já vai. Aí, entendeu? Cada um vai falar da sua personalidade. Não. O propósito aqui é a mensagem de recuperação. É isso que a gente veio falar aqui, né? Agora a responsabilidade do grupo. É o grupo que tem que assegurar que essa mensagem seja tema corrente. Como? Lendo literatura, o grupo, né? Ficar constantemente na literatura, principalmente da tradição 12 passos, né? Fazer isso um tema corrente, fazer todo o tempo tá nisso, né? Então, é nesse sentido, né? Se o grupo não fizer esse foco, né? Aí como nós somos muitas personalidades, os adictos cada um tem a sua, né?
Aí cada um vai falar da personalidade, né? Aí ninguém se recupera, porque vai ficar a mensagem da personalidade, aí tem que ser a mensagem da recuperação. Tem que estar rodando na reunião a mensagem de recuperação. Aí é o grupo que tem essa responsabilidade de manter firme nisso. É o grupo. Né? O indivíduo é livre, o indivíduo vai falar da personalidade dele. Aí se ele já tiver no 12º passo, tiver uma experiência de tratamento, aí lógico que ele vai falar de tratamento, porque a personalidade já está se misturando com os princípios. Mas e se a personalidade dele não estiver misturada ainda com o princípio, vai falar da doença e pronto, e aí acabou, e aí quem tiver inconsciente vai se ferrar, né, dos princípios. Então essa é a minha compreensão só por hoje. Valeu. Deixa o comentário aqui embaixo, né? Qualquer dúvida, tá? Se gostou, já deixa o like e compartilha aí com aquele companheiro aí, com aquela companheira que tá querendo se recuperar através do programa do NA, 12 Passos, 12 Tradição. Valeu, mais um dia aí para nós, até o próximo vídeo.